Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. Sejam bem-vindos aqui ao 12 em Campo. Inscreva-se no canal. Bora falar de Corinthians, que está vivo na Copa Sul-Americana após a vitória por 1-0 contra o Racing ontem lá no Uruguai. Resultado que mantém o Corinthians, que leva o Corinthians à segunda colocação e depende apenas de si agora. O Corinthians depende apenas dele para avançar à próxima fase da competição sul-americana. Vamos falar sobre isso, o que o Corinthians precisa fazer, né, para garantir esta vaga. Vamos falar também sobre Dorival Júnior, que reconheceu o baixo rendimento da equipe contra o Racing, mas enalteceu muito o resultado. Era a vitória que interessava, mas o Dorival acredita que ainda é um processo, né, de início, de conhecimento do elenco. E vamos falar também já projetando o clássico contra o Santos, Garro, a situação, Memphis, Ranielli, enfim. Vamos falar de tudo isso a partir de agora, aqui no 12 em Campo. Inscreva-se no canal, bora falar de Corinthians. Muito bem, começando falando sobre a vitória ontem, 1-0 sobre o Racing, o time totalmente mexido, totalmente reserva, né? Pelo menos no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Dorival fez algumas alterações, colocando Yuri Alberto, Carrijo, Coronado, e foi justamente até dos pés do Carrijo que saiu o gol de bico, de biquinho do Matheus Bidu, que vale, gol de bico também vale. E esse gol garantiu a vitória. Bom, o Corinthians teve uma atuação muito contestada pelos torcedores, né? O time teve muita dificuldade, teve muita morosidade, foi um time muitas vezes lento na transição, mas o Dorival também reconheceu isso, disse que realmente teve algumas dificuldades e que isso tem que melhorar. Então, é uma situação que o Dorival tem percebido, com relação ao rendimento da equipe. Mesmo sendo uma equipe reserva, mesmo sendo uma equipe totalmente alternativa, tinha que ter um pouco mais de velocidade, um pouco mais de movimentação, um pouco mais de criatividade. Claro que ontem o time começou com 3 volantes, né? Não tinha quem criasse ali no meio-campo. Mas, mesmo assim, o Dorival não gostou, né, do rendimento da equipe. Mas, repito, valorizou e muito o resultado. Resultado que levou o Corinthians à segunda colocação do grupo C da Copa Sul-Americana, agora com 8 pontos ganhos. O Huracan, que é o nosso próximo adversário, tem 11 pontos ganhos. Todos os times ali com 5 jogos, Huracan, Corinthians, América de Cali e Racing já eliminado. O Corinthians com 8 pontos, América de Cali em terceiro com 7. Bom, e o que o Corinthians precisa para avançar e não depender de nada? Tem que vencer o Huracan no próximo jogo, dia 27 de maio, 9h30 da noite, lá na Argentina. Mas vencer por uma diferença de 4 gols para avançar direto. Caso vença por 3 gols de diferença, aí, claro que vai garantir a segunda colocação do grupo e vai aos playoffs contra os terceiros melhores colocados da Copa Libertadores da América. Então, o Corinthians, com uma vitória simples, 1-0, garante o segundo lugar e vai aos playoffs, garantindo uma vitória por 4 gols de diferença, o que, convenhamos, não será fácil contra a equipe do Huracan. O Huracan levou 2 gols apenas na competição, então não é uma equipe tão fácil de vencer por um saldo de gols muito grande. Mas, enfim, é futebol, tudo é possível, mas esse é o cenário para que o Corinthians consiga avançar à próxima fase da competição. E aí, você acredita na classificação e por uma vitória, por 4 gols de diferença? Quero saber a sua opinião, comenta aí. Bom, o Corinthians já começa a projetar o jogo contra o Santos a partir de hoje, clássico, próximo domingo, 4 horas da tarde, Neoquímica Arena. Aquele dia gostoso, né? Domingão, 4 da tarde. Tem cara de clássico. E o Corinthians, obviamente,
precisa dar uma melhorada em termos de Campeonato Brasileiro, precisa vencer, para também não ficar tão ali, começa a ficar mais próximo da zona do rebaixamento, né? Apesar de estar no meio da tabela, a diferença de pontos para a zona do rebaixamento e para um possível G6, G5 ali, ela é muito pequena. Às vezes uma vitória poderá levar o Corinthians ao G5, ao G6. Uma derrota, dependendo, obviamente, de outros resultados, poderá levar o Corinthians muito perto da zona do rebaixamento. Então é um meio da tabela muito perigoso. Claro que contra o Santos, o Dorival deve voltar com o time considerado titular. E muitos me perguntam, mas qual é o time titular? Eu não acho essa resposta tão difícil, né? O time titular é Hugo Souza, hoje é Mateuzinho, o André Ramalho, muito provavelmente. Pode ser o Tchoca ontem fez uma partida segura, né? De repente ele é mantido no time, Angileri volta à lateral esquerda, né? Vamos falar de meio campo, o Ranielli, já eu vou falar sobre ele, Memphis e Garro, mas é uma possibilidade. Tem José Martinez, tem o Carrijo, o Yuri Alberto, enfim, basicamente é o time titular do Corinthians. Vamos lá. Contra o Racing, não tivemos o Gustavo Henrique, esse segue fora ainda, se recuperando de uma cirurgia, né, de hérnia inguinal, então segue em recuperação. O Félix Torres também, que não foi relacionado ontem, volta contra o Santos, pelo menos fica à disposição do Dorival, ele que cumpriu suspensão automática ontem. Automática não, ele cumpriu suspensão por expulsão. Então, ele fica à disposição do Dorival Júnior. Bom, vamos falar sobre Memphis e sobre Garro. O Garro ainda não volta contra o Santos, né? O Garro segue em recuperação. A tendência é que a partir de hoje, mais tardar amanhã, o Garro já comece a participar dos treinos com o restante do grupo, seja integrado ao elenco que fica à disposição do Dorival. Ah, mas pode jogar contra o Santos? Não, ainda é cedo. A estimativa realmente do Garro, seguindo esse processo de recuperação e caso não haja nenhuma intercorrência aí no meio do caminho, caso ele não volte a sentir nenhum tipo de dor, nenhum tipo de incômodo ou desconforto, a previsão para o Garro é 1º de junho contra o Vitória, jogo na Neoquímica Arena, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então o Garro, a partir de hoje ou amanhã, o Garro já pode começar a integrar ali, a ficar à disposição, pelo menos nos treinos, já com o restante do elenco, com o restante do grupo. Situação do Memphis, é um entorse no tornozelo. Está sendo reavaliado dia a dia, existe a possibilidade do Memphis voltar contra o Santos. É um cara muito forte fisicamente, e é só um entorse, né? Não é uma lesão tão grave ou grave no tornozelo. Então a tendência é que o Garro fique que o Memphis fique à disposição do Dorival para esse clássico, reforçando a equipe, e claro, é um jogador importante. Ranielli, com edema na coxa, está sendo avaliado diariamente, é um edema muito leve, não é um edema grave, né? O edema ele pode ter entre 48 e 72 horas, pode levar uma semana, enfim, depende da gravidade. Mas o que foi passado pelo clube é que não é uma lesão grave do Ranielli. Então, a tendência é que o Ranielli também volte contra o Santos. Esses jogadores estão tratando lá no CT diariamente, estão sendo reavaliados periodicamente ali pelo Departamento Médico do Corinthians, comandado pela doutora Ana Carolina Ramos e Corte. Então o Corinthians poderá ter as voltas, né, de Ranielli e do Memphis Depay para o clássico contra o Santos. Então, repito, deveremos ter aí um time praticamente completo contra o Santos, 4 da tarde, na Neoquímica Arena. E aí, você está feliz com o resultado? Está feliz com a classificação? Ou está mais incomodado com o rendimento da equipe? Comenta aí embaixo, quero saber a sua opinião. Deixa o like se você gostou do conteúdo e a gente se vê lá pelas 4 da tarde com mais informações do Timão para você aqui no 12 em Campo. Grande abraço, excelente dia a todos e a gente se vê. Tchau.